Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma aula do nosso Máquina do Futebol. É um prazer enorme estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre futebol com vocês. A gente tem uma aula hoje especial, diferente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a capacidade condicionante de resistência no futebol. Só queria conversar com vocês rapidinho, falar que esse momento inicial do nosso curso está voltado a entender um pouquinho mais alguns conceitos teóricos, para a hora que a gente começar a abordar a prática do treinamento de futebol, a gente vai estar um pouquinho mais preparado, o nosso olhar vai estar diferente para poder olhar o que a gente vai fazer na prática, tá? Quando a gente pensa em condicionamento físico, a gente tem muitos aspectos a se considerar, e se nosso olhar não estiver bem treinado, bem desenvolvido, ou se as nossas reflexões não estiverem bem apuradas, a gente acaba se perdendo um pouquinho no desenvolvimento do condicionamento físico. Beleza? Vamos lá, galera, roda a vinheta. Beleza, galera? Estamos de volta. Vamos falar agora um pouquinho sobre condicionamento físico no nosso Máquina do Futebol, futebol para condicionamento físico, numa aula especial hoje sobre treinamento de resistência no futebol. A resistência é uma capacidade condicionante essencial ou determinante para o desempenho dentro do futebol. Em vários níveis, se o atleta, se seu aluno, se o jovem que está aprendendo futebol não começar a desenvolver essa capacidade condicionante, muito provavelmente o sucesso dele dentro do jogo vai ser muito difícil. Então bora lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre a resistência. Lembrando que resistência ela é um componente das capacidades motoras condicionantes. As capacidades motoras condicionantes, como vocês se lembram, como a gente já discutiu nas outras aulas, elas têm como fator primordial as características da ação muscular, a disponibilidade da energia biológica. Então, por consequência, elas estão intimamente ligadas às condições orgânicas do sujeito. Por isso, capacidades motoras condicionantes. Lembrando que as capacidades condicionantes ela tem como os componentes força, resistência, velocidade e flexibilidade. A gente já conversou um pouquinho sobre a capacidade motor condicionante, força. Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a capacidade motora, resistência. Então a gente vai se perguntar o que é resistência. Resistência é a capacidade de manter um determinado trabalho motor sobre uma intensidade específica pelo maior tempo que eu conseguir, resistindo assim à fadiga. Então, quando a gente pensa em resistência, a gente vai estar pensando em um determinado trabalho motor, a gente vai estar pensando numa intensidade específica, ela pode ser determinada pelas vias energéticas, ou também pode ser determinada por uma capacidade de força, e a gente tem que tentar resistir ou tentar manter esse trabalho motor nessa intensidade que a gente determinou pelo maior tempo que a gente conseguir, resistindo assim à falência da execução, tá? Resistindo assim à fadiga. Como é que a gente classifica resistência? Resistência ela pode ser dividida em diversos tipos. Usualmente a gente classifica ela pelas suas formas de manifestação. A gente vai discutir agora um pouquinho dessas manifestações. A gente pode falar que a gente pode classificar ela de acordo com a quantidade de musculatura que está sendo envolvida para o exercício.
A gente pode definir ela como manifestação do metabolismo energético, pela modalidade esportiva, no nosso caso futebol, e também por requisitos motores. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essas definições ou sobre essas manifestações da resistência, tá? A primeira delas, que é a manifestação de resistência de acordo com a quantidade de musculatura envolvida, ela está relacionada a uma manifestação local ou geral. Quando a gente pensa em resistência local, a gente está pensando numa resistência relacionada à participação de menos de 1/7 até 1/7 da musculatura total do indivíduo. Quando a gente pensa na resistência geral, a gente está pensando em musculatura na musculatura que está sendo ativa ou que está participando do exercício em mais de 1/7 até mais de 1/6 da musculatura esquelética desse indivíduo. Quando a gente vai pensar em resistência local ou resistência geral, a gente tem que olhar, a gente fazer um corte nesse indivíduo e olhar para a execução desse movimento, para olhar o quanto de músculo está sendo exigido, está sendo ativado para a execução, para a resistência daquele exercício, beleza? Quando a gente pensa em resistência aeróbio e anaeróbia, a gente está pensando no metabolismo que está sendo exigido na musculatura. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que, se tratando de futebol, pensando em futebol, a resistência metabólica ela é muito importante, tá? Só que a gente vai discutir ela em termos de outra manifestação de resistência, beleza? Quando a gente está pensando em resistência aeróbia, a gente está pensando numa resistência que é capaz de resistir à fadiga para exercícios de longa duração e intensidade variada, com provisão suficiente de oxigênio. Ou seja, a gente está pensando naqueles exercícios nos quais a duração ela é muito longa, a intensidade ela é variada, e a gente vai ter um aporte de oxigênio para a realização desse exercício, dessa atividade, tá? Quando a gente está pensando em resistência anaeróbia, a gente está pensando que é a capacidade de realizar o exercício físico de alta intensidade e com provisão insuficiente de oxigênio, ou seja, são exercícios de alta intensidade dos quais a quantidade de oxigênio é insuficiente para manter esse trabalho. Então, a gente vai utilizar de outros recursos para manutenção, para resistência, para conseguir manter esse determinado trabalho motor pelo maior tempo possível, resistindo à fadiga. Só um detalhe para a gente pensar um pouquinho. Quando a gente pensa em exercícios que visam a resistência anaeróbia ou a resistência aeróbia, eles devem assegurar as premissas funcionais para a eficiência da resistência aeróbia ou da resistência anaeróbia. A gente não pode, quando pensar em resistência aeróbia, colocar exercícios dos quais as premissas funcionais deles, não estejam de acordo com a resistência aeróbia ou com a resistência anaeróbia, beleza? Bom, essa agora foi a manifestação de resistência, ou foi a classificação de resistência de acordo com metabolismo, tá? A gente falou um pouquinho do metabolismo aeróbio e um pouquinho do metabolismo anaeróbio. Agora a gente vai falar um pouquinho da divisão ou da manifestação de resistência de acordo com a modalidade específica. Quando a gente pensa em modalidade, a gente vai pensar em 3 aspectos principais: na resistência geral, na resistência especial e na resistência específica ou resistência de jogo. O que seria a resistência geral? Ela refere-se a uma resistência que não depende especificamente da modalidade. É uma resistência básica. Ela pode ser caracterizada como um conjunto de propriedades funcionais do organismo
que representa uma base não específica das manifestações de resistência daquela modalidade. Por exemplo, pensando em futebol. Futebol ela tem um componente anaeróbio determinante e um componente aeróbio predominante. Quando eu vou pensar em resistência geral, eu estou associando mais as capacidades ou mais ao metabolismo predominante daquela modalidade, ou então a resistência que ela está associada a situações que não são nem muito usuais ou nem determinantes dentro daquela modalidade. Por exemplo, um jogador de futebol, ele não tem que ter uma base, ou ele tem que ter uma base, uma resistência aeróbia, mas não uma resistência para provas de longa duração. Porque as ações determinantes do futebol não são ações de longa duração, são ações de curta duração. Então não justifica eu treinar esse indivíduo para ações de longa duração. Porém, esse atleta, esse indivíduo, esse aluno, esse paciente, ele tem que ter uma base funcional de resistência aeróbia, de resistência para longas durações. De fato, eu não vou ocupar a maior parte do meu programa de treinamento para esse tipo de resistência, porque aí não é a manifestação dela dentro do futebol ínfima, é muito pequena. Então eu não preciso me dedicar com exclusividade, com muito tempo para essa manifestação. Porém, é um componente que eu posso trabalhar para aquele indivíduo. Por isso, a gente usa aí como uma manifestação de uma propriedade não funcional do desporto. Então, ela se enquadra dentro de uma resistência geral. Quando eu pensar em resistência especial, eu estou pensando especificamente em uma resistência que depende dessa modalidade específica, no nosso caso do futebol, e que o desenvolvimento dessa resistência esteja muito associado ao metabolismo aeróbio e ao metabolismo anaeróbio. E a resistência especial ela serve de base para resistência específica ou resistência de jogo. Então, quando eu estou pensando em resistência especial, eu estou pensando com um olhar mais para os metabolismos aeróbio e anaeróbio. Eu vou pensar como ou quais as manifestações desses metabolismos dentro do futebol estão ocorrendo, no nosso caso, óbvio, dentro do futebol, poderia ser dentro de outra modalidade, como é que eles estão ocorrendo de forma específica à nossa modalidade, beleza? E quando eu vou pensar em resistência específica ou resistência de jogo, é uma manifestação em função de uma determinada modalidade esportiva, no nosso caso do futebol, em que o desportista ele vai demonstrar a capacidade de realizar inúmeras ações técnicas e táticas em um jogo ou uma competição. Quando eu penso em resistência específica ou resistência de jogo, eu estou pensando mais em características e manifestações de ações não só físicas. Eu estou pensando nos outros componentes também da modalidade. O componente tático, o componente técnico e o componente psicológico, emocional. Claro, além de estar pensando também do componente biológico daquela modalidade, tá? Quando eu penso em resistência, seguindo a linha das manifestações ou das classificações de resistência, eu posso pensar também de acordo com ações motoras. Eu posso pensar em resistência de força e em resistência de velocidade. A resistência de força a gente já conversou um pouquinho numas aulas atrás. Tá? Resistência de força seria a resistência muscular, é a qualidade física que dota do músculo de executar uma quantidade numerosa de contrações sem que haja diminuição da amplitude do movimento, da frequência,
da velocidade daquele movimento e da força ou da intensidade daquela execução, resistindo assim à fadiga muscular daquele exercício. Quando eu penso em resistência de velocidade, eu penso que essa resistência ela me permite, ou permite ao futebolista, ao nosso aluno, ao nosso atleta, é a capacidade de executar um volume maior daquele exercício em alta intensidade durante o jogo, em recuperar-se mais rapidamente após o estímulo e também aumentar a produção e liberação da energia anaeróbia para a execução daquele movimento, tá? Quando eu penso em velocidade, eu estou pensando em execuções de alta intensidade, tá? Por isso, a produção e liberação de energia anaeróbia, tá? Mas vamos lá. Quais fatores que afetam a resistência? A resistência, quando você pensa dentro dessa capacidade condicionante, ela está interligada, ela está associada às outras capacidades. Então, quando eu pensar em resistência ou nos fatores que a afetam, eu vou pensar que a velocidade sim é um fator que afeta a resistência. A força muscular é um fator que afeta essa resistência. A habilidade ou a capacidade de executar esses movimentos de forma eficiente são fatores que podem afetar a resistência para aquele exercício. A capacidade de usar o potencial fisiológico ou o potencial daquele metabolismo predominante ou determinante daquela ação, ele pode influenciar a resistência que eu tenho sobre ele. E também, e principalmente, o estado psicológico que o indivíduo está para a execução daquele trabalho. É muito fácil enxergar isso dentro do futebol. Vamos citar casos de jogadores que têm filhos recém-nascidos. Vamos contextualizar essa situação. Você que tem filho, ou você que tem um irmãozinho mais novo, a criança pequena chora porque ela quer se alimentar, porque ela está sentindo frio. Então, a forma dela conseguir se comunicar com o ambiente é através do choro. O indivíduo está lá com seu filho chorando a noite inteira e, portanto, tem uma qualidade de sono muito ruim. Ele vai dormir de uma forma que a sua recuperação do trabalho do dia anterior não foi muito boa. Por consequência, a execução do seu trabalho no dia posterior não vai ter a mesma qualidade, ela não vai ter a mesma resistência, ele não vai conseguir manter aquele determinado trabalho motor sobre a intensidade específica do jogo que a gente vai propor para aquele dia de trabalho, porque ele teve uma qualidade de sono ruim, porque dentro do seu contexto familiar, do seu contexto de vida, o seu filho recém-nascido não estava dormindo direito, ou talvez por N outros fatores que afetaram a situação daquele indivíduo. Então pode ser a qualidade do sono ruim, pode ser que o estado psicológico dele tenha sido afetado porque seu filho estava doente, porque ele não tenha dormido, ou porque ele tem uma sequência de sono muito ruim, ou por diversos outros fatores. Então, quando a gente pensar em resistência, é muito fácil de que outros fatores a afetem, principalmente esses fatores que a gente conversou agora, tá? Mas vamos discutir um pouquinho mais de resistência dentro do futebol. Para discutir resistência dentro do futebol, a gente pensa mais um pouquinho dentro da manifestação ou dentro daquela classificação de resistência, mas sobre resistência da modalidade desportiva, resistência da modalidade futebol. Então, essa classificação é a que vai mais aproximar a gente para conseguir desenvolver resistência dentro do futebol, tá? Quando eu pensar em resistência geral, eu tenho que pensar, eu vou lembrar que eu tenho que pensar que a resistência que não depende da modalidade,
ela é uma resistência básica que pode que ela é caracterizada como um conjunto das propriedades funcionais do organismo que representa uma base não específica, não funcional da manifestação de resistência dentro do futebol. Então a gente está pensando quais são essas propriedades funcionais do organismo que não representam uma base específica de resistência no futebol. A gente pode pensar como a resistência de longa duração, por exemplo, que é como a gente conversou anteriormente, que é aquela resistência requerida para esportes que duram por mais de 8 minutos. Aí você vai pensar, pô, o futebol dura mais de 8 minutos. Mas ele não depende, as ações determinantes dentro do futebol não estão relacionadas à resistência de manifestações que durem 8 minutos. As ações do futebol têm duração muito pequena. Por mais que essas ações elas ocorram numa frequência que a gente não consegue determinar, ou seja, essas ações elas têm ocorrência indeterminada, elas são imprevisíveis. Eu posso dar um pique agora e logo na sequência tem que dar um outro pique. No caso, por exemplo, eu perdi a bola e tento já recuperá-la imediatamente. Só que essas ações, elas não vão durar 8 minutos. Portanto, pensando assim, a ação da resistência de longa duração, ela é inespecífica ou não funcional ao futebol. Porém, ela compõe uma resistência geral para aquele indivíduo. Se o indivíduo conseguir manter trabalhos dos quais a resistência aeróbia para alguma ação dure 8 minutos, eu estou trabalhando questões gerais, não específicas àquela modalidade. Outro caso também pode ser descrito como uma resistência de média duração, que a manifestação dessa resistência ela está mais comum ou mais evidente em esportes nos quais a duração da distância percorrida situa-se entre 2 e 6 minutos. Ou seja, o suprimento de oxigênio não pode satisfazer totalmente a necessidade do corpo. Porém, a absorção do oxigênio ela ainda mantém um papel determinante para o desempenho daquela ação, daquele desporto. Isso não ocorre no futebol, porque o papel determinante das ações está mais ligado a ações anaeróbias, enquanto um papel predominante, só que não determinante, ela está relacionado às ações aeróbias, justo? Então, dentro do futebol, essas manifestações de resistência, elas se tornam classificadas como resistência geral, porque elas são inespecíficas do futebol. Só que elas compõem uma resistência geral para aquele indivíduo. Então a gente vai pensar quais são as manifestações de resistência específica ou de resistência especial dentro do futebol. Lembrando que a resistência especial ela é associada aos metabolismos aeróbio e anaeróbio. E ela serve de base para resistência específica ou resistência de jogo. Tá? Pensando nisso, pensando que a manifestação da resistência aeróbia dentro do futebol, quais seriam as características dessa resistência que estão relacionadas a uma base funcional dentro do futebol? Primeiro, quando eu penso em resistência aeróbia, eu estou pensando naquela resistência que ela é determinada pelo treinamento da potência aeróbia. Potência seria a quantidade máxima de energia utilizável numa unidade de tempo. Então, é o máximo de energia que eu consigo utilizar para um determinado tempo de trabalho. Quando eu penso nisso e associando isso à resistência aeróbia, eu penso imediatamente
em VO2 máximo, que é a potência máxima ou a capacidade máxima de utilização do oxigênio. Então, ele está do oxigênio para a produção de ATP e por consequência, para conseguir realizar ações dentro do futebol. Eu penso no limiar anaeróbio, eu penso também na eficiência de movimento. Então, para eu conseguir desenvolver essa resistência aeróbia, eu vou pensar nas ações de potência aeróbia. E essas ações elas são muito importantes dentro do futebol, porque ela tem um significado muito especial. A manifestação da resistência aeróbia ela é muito importante, por exemplo, para eu conseguir ter uma base funcional que me ajude ou que me facilite a recuperação rápida depois de estímulos de alta intensidade. Então, quando eu pensar numa base funcional aeróbia muito forte, eu vou pensar em resistências de curta curta para média duração. Por quê? Quando eu consigo desenvolver trabalhos de potência aeróbia, o que eu estou fazendo dentro, ou mexendo naquele organismo daquele indivíduo? Eu estou mexendo com a estrutura do coração, que é a bomba que me ajuda a distribuir o sangue, ou que bombeia o meu sangue para ele distribuir ao longo da minha musculatura esquelética e assim levar esse oxigênio para essa musculatura. O que acontece quando eu estou desenvolvendo bem essa potência aeróbia? Para intensidades mais altas, eu estou fazendo com que aquele indivíduo tenha uma frequência de aporte sanguíneo um pouco mais alto. Mas óbvio, nesse momento, será que esse indivíduo vai estar conseguindo produzir ATP suficiente para determinada ação muscular com esse aporte de oxigênio? É o que a gente vai tentar desenvolver dentro da potência aeróbia. Quando eu penso em potência aeróbia, no desenvolvimento dessa resistência aeróbia, eu estou pensando em como eu vou mexer morfologicamente com essa bomba que é o coração. Então, dentro de facilitar esses estímulos, ou a recuperação entre os estímulos de alta intensidade, eu estou pensando que eu estou tentando, ao mesmo tempo, aumentar a espessura dessa minha bomba para eu ter uma força maior de contração e conseguir assim aumentar a quantidade ou aumentar a força que eu consigo distribuir o meu sangue e também tentar aumentar a quantidade de sangue que eu vou bombear por batimento. O principal fator ou a principal mudança que a gente tenta alcançar dentro da resistência aeróbia é esse aumento dessa cavidade do coração, dessa cavidade ventricular, para que esse sangue, ou para que eu consiga dar um aporte maior de sangue para essa musculatura. Eu sei que parece um pouquinho complexo, mas é muito importante a gente refletir sobre isso, ainda mais quando a gente está pensando essa resistência dentro do futebol. Por quê? Para batimentos acima de 120 batimentos por minuto, até 170, 180, a quantidade de sangue que eu consigo preencher dentro dessa cavidade ventricular, ela não é total, porque a frequência de batimento é tão alta que eu não consigo preencher essa cavidade com o tanto de sangue que ela consegue ou que ela tem de volume para ser preenchido. Então, pensando em resistência aeróbia, se eu conseguir dar estímulos de alta intensidade próximos do meu VO2 máximo, por uma quantidade de tempo pequena, de 40, 30, 40 até 2 minutos, e fazer com que no meu estímulo ou no meu tempo de pausa eu consiga estimular ou eu consiga fazer com que esse coração
diminua essa frequência de batimento para menos que 120 batimentos por minuto, eu vou estar estimulando com que esse coração ele aumente a espessura da sua cavidade e também que eu consiga aumentar o volume dessa cavidade, assim facilitando a recuperação desses estímulos. Então eu estou trabalhando estímulos de alta intensidade para melhorar essa potência aeróbia, mexendo dessa forma assim com com a morfologia desse coração, me adaptando mais à realidade do futebol. É importante também pensar, quando eu estou trabalhando a potência aeróbia ou a resistência aeróbia, eu vou estar conseguindo relacionar melhor essa mudança das vias energéticas, a mudança dessas capacidades funcionais. E isso no futebol ocorre com uma frequência muito alta. Por isso de estar facilitando a recuperação entre os estímulos. Quando eu consigo trabalhar essa resistência aeróbia através da potência aeróbia, eu vou estar conseguindo facilitar a mudança das vias energéticas que estão acontecendo durante o jogo. Isso é de fundamental importância, porque uma vez que eu consigo fazer isso, eu vou conseguir me recuperar melhor entre um estímulo e outro. Por mais que dentro do futebol a gente não consiga predizer qual é a próxima ação, qual é o próximo tipo de estímulo que vai acontecer. Quando eu estou trabalhando resistência aeróbia através da potência aeróbia, as adaptações que eu vou ter de forma predominante vão ser o aumento da capacidade de tamponamento. Então eu estou trabalhando em VO2 máximo ou próximos das intensidades do meu VO2 máximo. Eu vou estar trabalhando em situações que o componente anaeróbio ele é muito alto, sim, mas que eu vou estar conseguindo tamponar aquela acidose de uma forma melhor. Eu vou estar trabalhando, obviamente, o aumento do VO2 máximo, o aumento da minha capacidade aeróbia máxima. Eu vou estar conseguindo aumentar a capilarização, a quantidade de artérias, veias que eu vou ter dentro da musculatura que vai ser envolvida. Eu vou ter uma capacidade também por isso de suportar melhor a acidose e, por consequência, melhorar a coordenação entre as atividades dos sistemas funcionais, entre a atividade das vias energéticas que acontece dentro do futebol de forma imprevisível. Então, essas são as principais características, as principais adaptações que eu vou conseguir colocar ou que eu vou conseguir manifestar dentro daquele indivíduo, dentro do meu aluno, dentro do meu paciente, quando eu estou trabalhando resistência aeróbia específicas dentro do futebol. Ainda pensando em resistência especial, a gente vai pensar agora como é que se desenvolve as características do sistema anaeróbio dentro do futebol. Esse sistema anaeróbio, a resistência anaeróbia, ela também é determinada pela potência anaeróbia, ou a quantidade máxima de energia por unidade de tempo anaeróbia que eu consigo produzir. Quando eu penso em resistência anaeróbia, eu estou pensando mais em perspectivas do limiar anaeróbio 1 e 2. É o limiar anaeróbio e o limiar de compensação respiratória. Tá? Quando eu penso no desenvolvimento da resistência anaeróbia, eu sei que ela tem um papel determinante para o desempenho do atleta naquele jogo, que não se pode prever o momento de uma ação determinante para aquele jogo. O atleta está lá dentro do jogo, o seu aluno está dentro do futebol dele de final de semana. Você não consegue falar quando ele vai ter uma ação curta de alta intensidade no qual o desenvolvimento anaeróbio vai acontecer. Então é importante que eu consiga desenvolver essa resistência para que aquele indivíduo em qualquer momento do jogo
seja do início até o fim, tenha condições de fazer uma ação anaeróbia no maior potencial que o indivíduo consiga exercer. Quando eu penso nas adaptações do metabolismo anaeróbio dentro das atividades específicas do futebol, eu estou pensando que eu vou conseguir desenvolver o aumento da potência do sistema alático, do sistema ATP-CP, que eu vou conseguir aumentar também o tamponamento, a capacidade de tamponar a acidose para as ações anaeróbias, que eu vou conseguir aumentar também, de certa forma, a capacidade aeróbia máxima daquele indivíduo, o VO2 máximo daquele indivíduo, que eu vou estar aumentando a capilarização, a quantidade de artérias e veias da musculatura envolvida para as atividades de futebol, e que eu vou conseguir suportar melhor a acidose. De que forma eu vou aumentar essa capilarização? Aquele sangue que está tentando percorrer por aquela artéria, ele está passando num fluxo tão alto, mas tão alto, porque a intensidade do exercício é tão alta, que ele vai passar numa velocidade que vai agredir aquelas artérias. E essa agressão vai provocar uma adaptação nela, e aí, com esse fluxo está tão alto, e a agressão dentro dessas artérias elas são tão altas, o organismo vai entender que ele precisa ter mais artérias, mais vezes passando por ali, para que ele consiga voltar a uma situação mais próxima da normalidade. Então, olha que legal é pensar resistência anaeróbia e suas adaptações dentro do jogo. Então, quando eu tenho no norte das adaptações ou das manifestações que eu quero que ocorram dentro daquela capacidade, é mais fácil eu conseguir desenvolver trabalhos pensando nessas adaptações. Beleza? Então, essas são as principais características e adaptações que a gente consegue desenvolver em trabalhos de resistência especial dentro do futebol. E quando eu vou pensar na resistência específica, na resistência de jogo, que é aquela que é manifestada em função de uma determinada modalidade, no nosso caso futebol, em que o desportista demonstra a capacidade de realizar inúmeras ações técnicas e táticas durante um jogo, uma competição. Quando eu penso nesse tipo de resistência, na resistência específica, na resistência de jogo, eu penso que essa resistência ela incorpora ações motoras dentro do futebol e ela pode ser afetada pela excitação da competição, que o desempenho de tarefas difíceis ou de ações motoras difíceis daquele jogo vão me afetar a resistência. Ou seja, a resistência específica de jogo ela está mais relacionada à fadiga psíquica, palavra difícil de falar, né, meu? Para um cara que tá ali dentro do futebol, não está habituado a falar assim com os atletas, né? Mas pensar futebol é isso também. Pensar que a resistência específica do jogo ela está muito associada a essa resistência emocional, que para eu conseguir garantir ou para eu conseguir manter a minha concentração para as execuções que eu tenho dentro do futebol, para eu conseguir manter minha concentração, para eu errar menos ou para que eu consiga, de forma emocional, tático, técnico e física, conseguir manter uma eficiência tática e técnica durante o jogo. Então, quando eu pensar nessa resistência específica do jogo, ou de jogo, eu estou pensando mais em como eu consigo manter minha concentração para a execução das ideias de jogo do treinador, para as ideias de jogo ou para aquilo que você, treinador pessoal, para aquilo que você, treinador, preparador físico, junto com a sua comissão, seu staff técnico, estão pensando para que ocorra dentro daquele jogo. Beleza?
Então, olha que legal, galera. Quando a gente vai discutir treinamento de resistência no futebol, a gente prioritariamente vai usar a resistência especial e específica de jogo para a modalidade futebol. A gente vai pensar como é que o metabolismo aeróbio e o metabolismo anaeróbio estão ocorrendo de forma predominante e determinante dentro do jogo de futebol. Lembrando que o metabolismo aeróbio está mais associado a facilitar a recuperação entre os estímulos de alta intensidade e que a resistência anaeróbia, está mais associada a eu conseguir manter a qualidade, a intensidade, que é uma intensidade muito alta dessas ações motoras ao longo da partida de futebol, ao longo do meu treino de futebol. E quando eu penso na resistência específica ou de jogo, eu estou pensando mais em como eu consigo manter minha concentração para a execução das ações técnico-táticas ao longo do jogo. Beleza? Então, essa foi mais uma aula do Máquina do Futebol, Futebol para Condicionamento Físico. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de como ocorre o treinamento de resistência dentro do futebol. Lembrando a vocês que agora a gente está dando um aporte um pouquinho mais teórico sobre as capacidades condicionantes, mais para frente sobre as capacidades coordenativas e também sobre as habilidades motoras, para que a gente possa discutir nos próximos módulos como desenvolver dentro do treinamento essas capacidades motoras com o fim de ter um atleta bem condicionado, com o fim para que eu consiga ter um programa de treino para condicionamento físico para o meu atleta, para o meu paciente, para o meu aluno de personal, para o meu aluno da escolinha. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, deixe seus comentários. Pode me chamar no meu telefone, no meu e-mail. A gente vai conversando e no que eu puder ajudá-lo, pode contar comigo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou ansioso para a gente conversar sobre as próximas aulas, tá? Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.